Graça e paz, amadas irmãs, muito feliz por fazer parte aqui das Sentinelas. Me sinto honrada também nessa noite em poder compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu sou a pastora Esther Carpanelli e nesse mês, desta campanha de cura interior e libertação, com o tema Guardando a Mente e o Coração, uma campanha muito forte, Então eu creio que Deus tem falado muito ao nosso coração e continuará falando, das nossas vidas. Então eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que está aqui no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, o capítulo 1, vai dizer assim: Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufê, um efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor deste modo, ela provocava Ana. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está tão entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto à coluna do templo do Senhor, e ali estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha será sobre a sua cabeça. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher. E o que essa mulher estava passando? Ela estava aflita, ela estava atribulada de espírito, ela estava amargurada por uma situação que a Bíblia vai falar que Penina, a sua adversária, vivia ali, debochando de Ana, vivia ali irritando Ana, por Ana não poder dar filhos, ter filhos. Então, toda vez que eles subiam ao monte para ofertar ou para orar ali, vamos colocar assim, cada vez que eles iam para a igreja, vamos colocar no tempo de hoje, e ela descia daquele lugar e nada acontecia, então Penina tirava sarro de Ana, você não pode, tá vendo? Você não tem filhos, eu sou melhor que você. Então toda hora Ana, ela era afrontada por Penina. Então você imagina uma mulher todas as vezes afrontada e não podendo ter um filho que ela tanto gostaria de ter. Então como estava o coração de Ana? Ana, ela estava ferida. Ana, ela estava criando dentro dela uma amargura, Ela estava aflita. E a Bíblia vai falar assim que
o próprio Deus, ele fechou a madre, né, a Diana, para que ela não gerasse filhos. Então pensa, uma mulher sendo humilhada, uma mulher ferida na sua alma, ela se sentia incapaz e talvez imaginando que o próprio Deus não estava fazendo nada, porque o próprio Deus tinha fechado a sua madre. Muitas vezes eu falo para nós hoje, nós desejamos coisas, isso não vai acontecendo, a gente vai se entristecendo e as pessoas começam a nos questionar, a perguntar, outras começam a zombar, outras começam até falar, tá vendo onde está o seu Deus? Então Ana tinha tudo agora aqui para murmurar mesmo, falar, Deus, por que o Senhor não me deu um filho? Por que o Senhor me fez estéril? Assim como nós, muitas vezes, quando não recebemos ou algo não acontece, nós nos entristecemos, sim ou não? Nós ficamos tristes, achando por que isso veio acontecer comigo? E por que o meu adversário? E por que o meu inimigo? E por que a outra pessoa fica zombando de mim? Sabe? Fica tirando sarro, fica me afligindo com palavras. E aqui Ana, ela estava muito triste. A Bíblia vai falar que ela estava triste, né? O espírito dela estava amargurado por tudo aquilo que ela estava passando. E a gente vai ver aqui também que Ana era amada pelo seu esposo, até mais do que Penina, porque ele dava uma porção dobrada, né, para Ana, talvez por um carinho, para mostrar que ele estava ali, né, e ele até fala assim, eu sou para você melhor do que 10 filhos, porque numa situação Eucana, ele fala para ela assim, Ana, por que você está chorando, Ana? Por que você não come? O que é que está acontecendo? Então a gente vai entender que nesse tempo que Ana não está comendo, Ana não está se alegrando, mas Ana está triste, ela estava passando também, vamos dizer hoje ali, até com sintomas depressivos, né? Porque ela não comia, talvez ela não tinha vontade de falar com ninguém, ela estava naquela situação que foi criada, né, no coração dela através de outra pessoa. E quantas hoje de nós vivemos uma situação de uma mágoa no nosso coração, de uma falta de perdão, e isso começa a afetar a nossa mente, começa a afetar o nosso coração, aí nós nos entristecemos, nós achamos que nada acontece, nós achamos que Deus faz para outras mulheres, faz para outras pessoas, mas não faz para nós, né? Então ali Eucana tenta até alegrar o coração dela, falando, mas Ana, não sou melhor para você do que 10 filhos. Talvez ele quis consolar Ana, dizendo assim, Ana, olha, eu faço para você que talvez 10 filhos não fariam, mas o que acontece? Ana, ela tinha um sonho, e Ana desejava muito que esse sonho se realizasse, e talvez, sabe, amados, na minha vida e na sua vida, existem sonhos que não aconteceram, existem promessas que ainda não aconteceram. Aqui a gente vai entender que o próprio Deus, ele permitiu que Ana fosse estéril até aquele momento, talvez para mostrar para Ana que ela deveria tomar algumas atitudes, e talvez ainda nós não recebemos, porque Deus está provando o nosso coração e vendo até onde vai a nossa fé, vendo até onde nós vamos suportar e aguentar, porque são nas grandes batalhas, são nas grandes guerras que nós somos provados, são nas grandes batalhas e em dores que nós mostramos a força que nós temos no Senhor. Muitas vezes o dia mal não vem para nos matar, muitas vezes a afronta não vem para nos destruir, mas vem nos tornar mais fortes, mais firmes, mais resilientes e resistentes no Senhor. Era isso que Ana estava sendo treinada, para ser mais firme, mais resistente. Ana não estava comendo, Ana vivia chorando, e talvez hoje a sua posição é de chorar, e talvez você chore sozinha, talvez você chore quando você está no seu quarto, só você e o seu travesseiro sabem as lágrimas e por que elas têm vindo sobre você. Mas é tão interessante de ver que Ana, né, quando eles vão novamente subir ali, sabe, Ana, ela tem uma atitude, a Bíblia vai falar que ela tem uma atitude. Ana, ela vai diretamente, ela vai falar com aquele que pode mudar todas as coisas. Ela não vai falar com a vizinha, ela não vai falar com a amiga, ela não vai reclamar, ela não vai murmurar, mas ela toma uma atitude. A Bíblia diz que Ana se levanta. Eu quero dizer para você que quando nós nos levantamos, quando
nós temos um posicionamento do Senhor, aleluia, o Senhor faz milagre na nossa vida. Muitas vezes o Senhor quer que você tome uma posição, o Senhor quer que eu tenha um posicionamento também diante dele e me levantar. Então a Bíblia fala que Ana, ela se levanta e ela vai orar. E o que acontece é que muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos nos levantar, orar e clamar diante dele. A Ana estava amargurada, e a amargurada ela começou a fazer o quê? Ela começou a orar, e eu acredito que nesse momento a Bíblia diz que ela começava a chorar, e ali ela chorava. Quantas vezes eu e você entramos em prantos diante do Senhor, entramos nos rendendo diante do Senhor, sabendo que Ele vai poder fazer, que ninguém vai poder fazer o milagre, que ninguém vai poder fazer o que só Ele pode fazer. Ana, ela não entrou na presença de Deus questionando, falando: Deus, porque o Senhor não me permitiu gerar? Mas Ana, ela entra com o coração quebrantado, e a Bíblia vai falar assim pra gente, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não vai desprezar. Ana, a oração dela não foi desprezada pelo Senhor, ao contrário, o Senhor ouviu a oração de Ana, e eu quero dizer pra você que a sua oração, ela não será desprezada. Então entra, se levanta em posicionamento, porque Deus, Ele quer curar sim a sua mente, o seu coração, não deixando que coisas do passado, coisas antigas, a falta de perdão venham destruir, porque amadas, muitas vezes nós somos destruídos pela falta de perdão, nós somos destruídas muitas vezes pelo nosso passado, e Deus quer trazer cura. Ana, ela vivia chorando. Ana, ela estava humilhada. Ana, ela estava sendo provocada, e talvez pessoas tenham provocado você, pessoas tenham zombado da tua fé, e isso gerou uma ferida. Mas hoje Deus fala: se levante, se posicione, porque eu quero curar o seu interior, porque eu não vou desprezar a sua oração. E a Bíblia vai falar que Ana, ela se rende aos pés daquele que pode mudar a sua situação, daquele que pode curar a ferida, a mágoa, aquele que pode transformar todas as coisas. Ana, de uma mulher ferida e magoada, ela sai curada naquele momento, de humilhada, ela sai vitoriosa, ela sai exaltada, né? Uma mulher que estava amarga na alma, na mente, talvez os pensamentos dela era só de derrota, porque muitas vezes quando nós estamos assim para baixo, qual que é o nosso pensamento? Primeira coisa, quando nós acordamos, nós não pensamos que vai mudar a situação, mas nós pensamos: mais um dia que vai ser igual aos outros. Eu quero te dizer que quando nós nos posicionamos no Senhor, o dia ele não é igual, porque a Bíblia diz que nós vivemos uma novidade de vida em Jesus Cristo. Ei, eu quero te dizer que você vive uma novidade de vida em Jesus Cristo, no seu posicionamento. Então Ana, através desse posicionamento, ali derramando as suas lágrimas, primeiramente, Ana, ela foi curada no seu interior. Ana, ela foi curada no seu coração. Ana foi curada na sua mente. Então que nós possamos guardar a nossa mente, o nosso coração diante do nosso Deus, e não deixar que essas coisas venham, sabe, nos ferir, nos matar por dentro, porque uma dor na alma é como um câncer que nos mata aos poucos, mas quando nós entregamos essa enfermidade, essa dor que está dentro de nós, o Senhor começa um processo de uma cura interior no nosso coração, e nós somos livres, nós somos libertos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver mais à frente que até ali Eli acha que ela estava embriagada de tanto que ela, sabe, só mexia com os lábios, mas Ana fala: não, eu não estou embriagada, eu estou aqui aflita, sabe, orando, falando com Deus para que Ele não se esqueça de mim. E sabe, amados, Deus não se esqueceu, amadas, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele lembra de você, mas Ele tem o tempo para fazer na sua vida, Ele tem o tempo para fazer na minha vida. A Bíblia vai falar assim que Ana, quando ela começa a orar e pedir ao Senhor, ela fala que ela quer ter um filho, e que esse filho ela vai entregar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, mas lá na frente, que Ana,
Eucana coabitou com Ana e Ana engravidou. Olha que lindo, que bênção, na atitude, sabe, no levantar de Ana, no posicionamento de Ana, no quebrantamento de Ana, Deus começou a trabalhar e tirar toda aquela dor, toda aquela amargura. Ela se posicionou. Eu acredito que Ana, como nós, saiu tão leve daquela oração, saiu tão leve daquela entrega, com tanta convicção de que Deus ia fazer. E logo mais lá na frente, Ana, ela dá a luz ao profeta Samuel, um homem que Deus usou muito. Mas é tão lindo que Ana não teve só Samuel, mas teve outros filhos, né? Então, entenda que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. Creia, confie. Hoje as pessoas podem estar zombando de você, mas até aqueles que zombam de nós fazem parte dos planos do Senhor, né? Até aqueles que debocham fazem parte. Por quê? Porque Deus vai honrar, Deus vai mostrar que Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da minha vida. Então, que nesse momento nós possamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente todos os dias ao Senhor Jesus e entregar tudo nas mãos dele. Então que nesse momento você possa agora fazer uma oração comigo, pedindo que o Senhor hoje limpe o seu coração, limpe a sua mente, que Ele mostre para você como você deve agir, como você deve fazer em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Jesus, porque nós servimos um Deus que muda situações. Nós servimos um Deus que muda, Senhor Jesus Cristo, sabe, Pai? Aquela que é humilhada, aquela que é criticada, né? O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor exalta. Então eu te dou graças por tudo isso, Pai. Que o Senhor possa visitar as minhas amadas irmãs. Se alguém tem vivido essa situação, que o Senhor possa trazer cura no interior. Se alguém tem chorado, tem se lamentado, que não tem conquistado, que não tem conseguido, que o Senhor possa mostrar e falar com elas que somente no Senhor elas encontrarão a paz, somente no Senhor elas encontrarão respostas, ó Pai. Que nós não venhamos muitas vezes murmurar achando que o Senhor não olha para nós, ao contrário, o Senhor sempre está conosco, porque a Tua palavra diz que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, mas o Senhor está sempre conosco. Mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor vela pelo nosso sono, Paizinho. Então eu quero te agradecer, Pai, por todas as coisas, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe as tuas filhas. Eu profetizo cura sobre elas, restauração, libertações, ó Pai, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.